foi a minha primeira semana com Monjaro? Foi difícil, não foi? Fez efeito, não fez? Vamos conversar sobre isso hoje nesse vídeo? Hoje eu quero falar com vocês a respeito disso, porque quando eu estava pesquisando a respeito do Monjaro para começar e tudo mais, quando eu soube que eu ia precisar, eu senti um pouco de falta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Então eu resolvi fazer para tentar ver se eu consigo ajudar vocês, né, aí no dia a dia de vocês, a escolher se você vai começar o tratamento mesmo, não vai começar o tratamento, para você não tomar tanto susto, como foi o meu caso, né, que eu tô bem pior do que eu pensei que eu tava. E, enfim, vamos falar então como que foi a minha primeira semana com o Monjaro. Bom, eu comecei o uso, né, do Monjaro, fiz a primeira aplicação numa tardezinha de quarta-feira, na semana passada, né. Hoje estamos na tardezinha de terça-feira, da outra semana, então eu quero contar para vocês tudo como que foi essa evolução, né. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que eu tinha alguns medos, tá. Eu tinha medo de sentir fraqueza, eu tinha medo de ficar enjoada, eu tinha medo, de passar mal, né, e nada disso aconteceu, ok. Eu não fiquei enjoada, eu fiquei enjoada em um único, momento, mas foi uma coisa muito momentânea, que foi, eu estava no shopping, eu passei na frente de um lugar de pão de queijo e eu senti um cheiro de ovo cru muito forte. E aí, esse cheiro me embrulhou meu estômago ali, mas foi rápido, passou, tá. Mas eu tinha muito medo de ficar enjoada ao longo do dia, da sensação de ficar enjoada ao longo do dia, que essa foi uma sensação que muita gente, me falou que tinha, né. Então isso foi algo que, assim, eu não tive hora nenhuma. O que eu tive foi uma sensação de estar empanzinada, né, uma sensação de ter saído há alguns minutos de um rodízio, sabe, tipo aquela sensação de estar cheia o tempo todo. Essa sensação eu tive, mas sensação de enjoo eu não tive. Eu não senti fraqueza em momento algum, tá, não senti, meu estômago não pediu comida em momento algum, e não senti aquela fraqueza do tipo assim: "Nossa, eu comi pouco, tá parecendo que eu vou dar uma hipoglicemia aqui, vou dar uma desmaiadinha", sabe. Isso não aconteceu, até mesmo porque eu me policiei muito, afinal de contas, como eu falei pra vocês, eu li muitos relatos, eu li alguns artigos, alguns estudos a respeito, né, do uso do Monjaro. Claro, gente, que é assim, eu não sou, nada da área de humanas, eu sou veterinária, né, eu tenho pós-graduação em endocrinologia veterinária, em nutrição veterinária, então tem algumas coisinhas, assim, que são semelhantes, né. Então, nesses artigos, né, eu pego artigos científicos e leio. E nesses artigos eu consegui perceber que as pessoas que estavam fazendo uso de Monjaro, ou então dessas canetinhas, enfim, eram pessoas que estavam tendo problemas recorrentes com cálculo de vesícula, né, vesícula biliar. Só que o que acontece? Isso está muito ligado à baixa ingestão de gordura. Por exemplo, seu corpo ingere muita gordura, né? Ingeria muita gordura, daí quando você passa a tomar o Monjaro, você perde a vontade total de comer gordura, às vezes sente até um pouco de enjoo na hora que você sente o cheiro de gordura, né? E eu estava me policiando muito, então eu tô tentando, né, sempre não ficar com períodos muito prolongados de jejum, né, e também estava me policiando com relação a essa questão da gordura. Então, sempre eu coloco um alimento com mais gordura no meu dia a dia. Normalmente eu coloco aí o ovo completo, né, que a gema de ovo ela tem bastante gordura, então eu como ovos completos aí quase todos os dias aí ao longo dessa primeira semana eu acabei comendo. Eu não senti tontura hora nenhuma, não fiquei, enfim, não senti nada disso, porque eu tô me policiando com relação a isso e, tô tentando comer o mais certo possível. Por quê? Como a gente não sente fome, se a gente não sente fome na hora que come, come coisa errada, é um pouco complexo, né, então a gente tem que se alimentar melhor, né, e dar para o nosso corpo coisas melhores, assim. Então foi isso que eu tentei fazer ao longo aí dessa primeira semana, tá. Então com relação aos meus medos, né, da primeira semana, eu basicamente passei por cima de todos muito tranquilamente, nada do que eu estava com medo aconteceu, pelo menos não por enquanto. Eu sei que eu ainda vou subir dose, isso foi uma conversa que eu já tive com a minha médica, porém, por enquanto, nessa dose inicial, não tive esse problema. Show? Outra coisa, gente, qual que foi a sensação que eu tive, tá? No dia depois, no primeiro dia ali, na própria quarta-feira, eu não senti nada, como se eu não tivesse tomado nada. Na quinta-feira,
pela manhã, eu já comecei a sentir aquela sensação de empanzinamento, de estar cheio o tempo todo, de não querer e tudo mais, de não pensar em comida, de ter que me lembrar, né, de ter que comer. E outra coisa, ter que me lembrar de beber água, porque isso foi uma coisa que eu notei muito em mim, né? Eu não tive sede, né? Até mesmo porque tá frio e tudo mais, mas eu não tive sede nenhuma. Então eu tô tendo que me policiar para conseguir beber o máximo de água que eu posso. Assim, toda vez eu tento, né, enfim, colocar como meta beber água. Nos últimos dias eu coloquei no meu despertador para me lembrar de beber água, porque eu tava esquecendo. Teve vezes que eu fiquei o dia inteiro sem beber água, só fui beber água à noite. E isso não pode, né? É muito perigoso. Então, com relação a isso, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, tem que tomar cuidado para a gente estar sempre, né, se hidratando, bebendo água e tal. Então, foi isso. Na quinta-feira, né, foi um dia que, assim, eu senti muito empanzinada, não senti vontade de comer hora nenhuma, não estava pensando em comida hora nenhuma, porque eu tinha muito uma coisa assim, eu tomava café e já estava pensando no que eu ia comer no almoço, sabe? E aí ia dando, tipo, 11 horas da manhã, 11h30 da manhã, meu estômago já ia, tipo assim, cavando buraco, querendo almoçar. E desde que eu comecei a fazer o uso do Monjaro, isso não aconteceu, né? Não tive, meu estômago não roncou, nada do tipo. Aliás, no início, né, nos últimos dias, já parece que o efeito já deu uma caída, tá? Na sexta-feira foi o dia que eu me senti mais enjoadinha para comer, eu não tinha vontade de comer nada, não tinha vontade até doce, por exemplo, eu não tinha vontade de comer. Eu tive que empurrar um pouco de comida, né, de salada, não consegui tomar café da manhã, né, porque realmente eu estava bem enjoada, assim, meio cheia mesmo. Então, foi assim, de todos os dias da semana, o segundo dia após a aplicação foi o dia que mais eu fiquei, não quero comer nada, nada servir, que foi o dia, inclusive, que eu fiquei o dia inteiro, só bebi água de noite. Então, assim, isso a gente tem que prestar muita atenção, tá? Nesses dias que a gente tá mais assim, sem querer as coisas, enjoando quando sente cheiro de coisa, são os dias que a gente tem que ficar esperto e para não ficar com um jejum extremamente prolongado. Porque você facilmente, né, come, tipo, a última vez, sei lá, um lanche da tarde, igual aconteceu comigo na quinta-feira, eu comi um lanche da tarde e esqueci de comer depois. Né? E aí depois eu só fui comer no outro dia, meio-dia. Porque eu lembrei, falei, meu Deus, eu preciso comer, né? Então eu acabei até, inclusive, marcando um almoço com uma amiga minha, e aí a gente marcou, né, de comer esse almoço. E aí, por conta disso, eu comi, mas eu consegui comer salada, ponto final. Não consegui comer mais nada, coisas mais pesadas, nem nada do tipo, né? Bom, aí a semana foi passando e parece que o efeito do Monjaro foi diminuindo, tá? Por quê? Parece que no início, realmente, nos primeiros dias, realmente eu tava com aquela sensação de estar cheio e tudo mais. Agora, por exemplo, que eu ainda não tomei a segunda dose, né? Tá dando a hora do almoço, ó, tá, ó, 1 hora da tarde. Eu já estou com fome, coisa que não acontecia no início. Eu não ficava com fome de jeito nenhum, né? Eu tô com fome, meu corpo tá pedindo comida, né? Então, assim, eu acho, né, que até você chegar numa dose perfeita, ou então tomar algumas doses, né, eu acredito que vai acontecer isso. No início, você vai ficar mais enjoado e tudo mais, com o decorrer da semana, parece que o efeito, né, vai abaixando um pouquinho, então a gente tem que ficar um pouco mais ligado. Por quê? Porque eu conversei com muita gente, né, claro, antes de começar a fazer o uso do Monjaro, e uma dessas pessoas é um amigo bem próximo meu, e ele falou, Paula, no segundo dia, eu não consigo comer nada, depois, vida normal, né? Então, assim, ele tá fazendo ainda os ajustes de dose dele e tudo mais, e aí ele falava assim, era normal, então eu comia normal, né? Tipo assim, então, a gente tem que ficar bem esperto com isso. E realmente comigo também, no final da semana, né, do ciclo, já tá perdendo o efeito. E eu comecei a sentir isso desde segunda-feira, né? Então, até domingo foi ok. Né? Então, eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo com todos os efeitos. Agora, segunda, né, e hoje já comecei a sentir fome de novo, o estômago já começou a roncar, eu já comecei a pensar em doce. Então, tiveram todas essas alterações aí ao longo da semana, né? Bom, uma coisa também que eu quero falar com vocês não dói, né, na hora de aplicar. Vou aplicar sozinha pela primeira vez amanhã, mas lá na médica não doeu nada, nem senti, pra falar a verdade, tipo, nem
enfim, não senti nada, né, pra falar a verdade. Eh, e então foi bem tranquilo mesmo, tá. E sim, eu já perdi peso, né, aí essa semana. Eu vou até abrir meu aplicativo aqui do relógio, porque desde que eu comecei a tomar o Monjaro que eu tô usando esse relógio aqui. Esse relógio aqui é um relógio desses que a gente compra na Amazon, vou deixar o link dele aqui embaixo, e eu tô gostando muito dele, né. Então assim, eu tô deixando ele 24 horas por dia, só que como ele é de silicone, ele acaba machucando meu pulso. Então, de dia eu fico com ele na esquerda, que é o que eu tô acostumada, e de noite eu passo ele pra direita, que é só pra dormir mesmo, né, pra ele conseguir avaliar o meu sono. E, nossa, gente, tá muito legal, tá, eu tô gostando bastante. Então, bom, eu comecei quando eu tomei o primeiro dia de Monjaro, na minha balança eu estava pesando 112 quilos, tá. E hoje eu pesei de manhã, eu tô pesando 108 quilos e 600. Aqui, tá aqui. Não sei se vai dar pra vocês verem direito, ó. Gente, não tá dando pra ver direito. Aqui, ó. Comecei na minha balança com 112, né, aqui 108,6. Sempre pesando, gente, eu vou colocar aqui, né, para vocês inclusive os pesos, sempre tentando pesar mais ou menos no mesmo estilo, né. Acordo de manhã, faço o xixi da manhã e já peso, né, então porque eu de manhã e eu no final da noite tenho pesos diferentes no mesmo dia. Mas isso pra mim já foi uma coisa, assim, imensa, né, tipo assim, sair de 112 para 108,6 são o quê? 3.400, né. Isso é muito bom em uma semana, né. Porém, eu tenho consciência de que isso aqui não foram quilos de gordura, muito provavelmente, né, eu tenho plena consciência de que isso daqui que eu perdi, muito foi água, porque eu tô bebendo menos água, muito foi, enfim, sei lá, mas muito provavelmente água eu devo ter perdido demais, né. Na perna não senti nada ainda, não tá menos dolorido nem nada, né, do lipedema, então, enfim, né, não sei quando que vai começar a melhorar, mas imagino que, não deve demorar a começar a melhorar não, se Deus quiser, porque agora que ela falou que é lipedema, toda hora eu passo a mão na perna, assim, né, e aí toda hora eu sinto dor e lembro disso. Mas, enfim, é isso, gente, é isso. Primeira semana do Monjaro concluída com sucesso. Foi uma semana que eu tive muitas. eh, Ah! Ah! Com relação à atividade física, tá? Atividade física. Eu não fiz atividade física todos os dias, ok? Eu fiz atividade física 4 vezes na semana, essa última semana. Foram 2 dias de bike aqui, 2 dias de atividade livre e um dia de basquete, tá? Então foi só essas as atividades que eu fiz. Então de 7 eu, fiz 4 dias de atividade física, tá? Bom, é isso então. Eu tô bem contente até então com o resultado do Monjaro. Imagino que vai começar agora no início, né, dar mais resultado mesmo, principalmente em balança, mas mais pra frente, principalmente com ajuste de dose, provavelmente vai melhorar aí essa questão de não piorar no finalzinho, né, imagino. Mas eu vou mantendo vocês informados, eu vou continuar com o Diário do Monjaro, eu acho que eu consigo ajudar, né, muita gente aí com isso, pessoas que estão aí também nessa luta para poder perder peso, né. E só para lembrar vocês, gente, Monjaro não é simplesmente tomou Monjaro e acabou, né, o Monjaro ele te ajuda em muitas questões, te ajuda com a questão da fome, questão psicológica principalmente, porém, né, o Monjaro ele não é mágico, né, então a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer atividade física, tem que comer certinho, para as coisas não piorarem depois, não é mesmo? É isso então, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo, conta pra mim qual que é a sua experiência com o Monjaro, quanto que você já perdeu, quanto que você quer perder, se você quer fazer, se você tá fazendo, conta tudo aqui pra mim pra gente bater um papo legal a respeito disso. Até o próximo vídeo, tchau.